Boa noite, gente. Graça e paz. Meu nome é Maria Eduarda e eu queria falar sobre muitas coisas, mas eu acho que o tema que eu posso abranger também os assuntos e que foi algo que o Senhor trabalhou comigo ao longo dos anos foi sobre amar a Ele sobre todas as coisas. Porque eu acredito que todos aqui amam ao Senhor. Só que... vamos lá, vamos abrir em Mateus 22:36, que eu vou ler. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O Senhor aqui, ele não fala sobre me ame, ou ame ao seu Deus. Ele fala, ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Ou seja, sobre todas as coisas. E eu acho que isso acaba, talvez, às vezes, sendo um pouco difícil para quem é cristão. Porque existem distrações, existem, às vezes, trabalho, coisas que atrapalham a nossa prioridade com Cristo. Em Isaías 42:8 fala o seguinte: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, não darei a outro, nem a minha honra, às imagens e às esculturas. E o Senhor, ele é um Deus ciumento. A Bíblia fala que o Senhor é um Deus ciumento conosco. Ele não deseja que nada roube o lugar dele. E, às vezes, distrações e coisas acabam tirando o local disso dele. Até porque foi por isso que ele se sacrificou. Sabe, no começo a gente tinha um relacionamento com o Senhor e por conta do pecado acabou tendo um afastamento. Mas o Senhor não queria isso. Tanto é que ele veio, morreu e ressuscitou para que a gente pudesse ter novamente a comunhão com ele. E aí, será que amamos mesmo o Senhor? Ou às vezes amamos ser cristão, amamos os benefícios, ou amamos outras coisas? Porque, gente, vamos ser sinceros, em comparação a outros países, ser cristão no Brasil é bem fácil. A gente vive num país laico. Antigamente era maior, mas o número, se eu não me engano, de cristãos no Brasil ainda é 80, por aí. É muito. Então, ainda é fácil ser. Então, você chega num local e você fala que é cristão, tá tudo bem. As pessoas podem até não gostar um pouco de você, mas não é perseguição comparada a outros lugares. Então, será que, às vezes, nós amamos ser cristão, às vezes, os benefícios que tem? Porque o Senhor é tão bom com a gente que nos dá benefícios também. Mas, se fosse só Ele, já era suficiente, porque Ele é o Senhor e merece tudo. Amém? E aí, eu queria ler agora João 15:14. Eu sei até decorar esse versículo, que fala o seguinte: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, assim, nós somos amigos do Senhor quando obedecemos a Ele. Quando fazemos aquilo que Ele manda. Quando Ele manda a gente falar com alguém e falarmos com Ele. Quando Ele manda a gente renunciar o que é muito bom para a gente e a gente obedece, por mais que seja difícil. Sabe? Então, assim, será que amamos mesmo o Senhor ao ponto de Senhor, eu gosto tanto disso, mas o Senhor não gosta? Será que eu estou pronta para renunciar aquilo? Será que eu amo ao Senhor nesse ponto? Ou eu só quero, às vezes, abrir a Bíblia de manhã e pronto. Li, orei, passei 1 hora, 2 com Deus, está ótimo. Sabe? Se você consegue passar mais de 1 hora, 2, passa. Porque se você não consegue passar, ou se passar mais tempo em algo que você poderia estar com o Senhor, isso mostra onde está a sua prioridade. E eu falo isso também falando comigo, porque eu estou falando algo que o Senhor falou comigo no decorrer dos anos. Ele quer o centro. Eu sou uma pessoa que gosta muito de avivamento. Eu gosto muito das histórias. E um avivamento que foi o primeiro foi o do país de Gales. Conta a história que Evan Roberts, quando ele leu o livro de Atos, ele ficou encantado com as maravilhas que surgiram, que aconteceu. E ele começou a orar e começou a espalhar o evangelho e ficar, Senhor, vem aqui. Senhor, eu também quero isso. E os estudos, né, tem livros, tem histórias, conta que foi tão grande a manifestação do Senhor naquele ambiente que a presença dele desceu de uma forma que estava com fumaça. As crianças brincavam de esconde-esconde na fumaça que tinha na neblina. E isso é incrível. A história também conta que criminalidade não existia mais. Os policiais não tinham mais emprego. Não tinha roubo. Por quê? Porque as pessoas
queriam estar com o Senhor. Futebol, não tinha futebol. Ninguém comparecia ao ginásio. Não tinha. Então, assim, tudo era o centro. E aí eu fico pensando, meu Deus, será que estamos dispostos também a fazer isso? A chegar, não, o Senhor quer isso, até porque é um mandamento, sabe? O id, no original, é indo. Então, é indo pregando o evangelho, sabe? O Senhor, Ele nos manda isso também. E eu acho isso incrível, porque é isso que o Senhor quer. O nosso relacionamento, nossa comunhão com Ele, sabe? Nossa, eu estou indo bem rápido. Eu achei que ia demorar mais. Amém. Eu queria ler Romanos 8. E aí fala o seguinte. Romanos 8:16. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Amém. Aqui está falando que o Espírito Santo, ele testifica que nós somos filhos dele. É graça. Não precisei fazer nada para que eu seja filha dele. Só que o filho aqui, que fala em Romanos 8:16, significa, no original, é teknon, que significa filhinho, bebê, criança. Ou seja, o Espírito Santo testifica em nós que nós somos filhinhos dele, que nós somos suas crianças e seus bebês. Só que agora, em Mateus 5:44, fala o seguinte: eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre o mal e os bons. Aqui está falando que, para que eu seja filha de Deus, existia uma condição. Que a condição aqui foi amai nossos inimigos. Ué, não fica estranho? Sendo que em Romanos eu não preciso fazer nada, o Espírito Santo me testifica. Mas em Mateus existe uma condição? É porque esse Mateus, o original é ruios, que significa filhos maduros. E isso é interessante porque para eu ser filhinha do Senhor, bebê, criança, foi pela graça. Amém? Só que aqui em Mateus, para você ser filho maduro, existe uma condição. E aí, às vezes, aqui a condição foi amar nosso inimigo e orar pelos que nos perseguem. Mas, às vezes, o que o Senhor tem nos pedido é realmente obedecer o que Ele manda. É sermos amigos dele, sabe? Muitas vezes é dolorido, muitas vezes te dói. Você, às vezes, está num trabalho que você acha maravilhoso. E o Senhor fala, olha, está na hora de sair. Aí você fica, meu Deus, mas por quê? Por que você está tão bom? Mas Ele sabe melhor, sabe? Então, é muito sobre isso, é sobre maturidade, sabe? É sobre você entender que existem tempos e confiar no Senhor. É sobre estar com Ele na mesa, é sobre estar com Ele no seu dia a dia, é convidá-lo. Você entender que eu tenho um pouco mais de tempo, deixa eu ficar com Ele, deixa eu botar Ele como prioridade, porque Ele não nos chamou para você vir só para a igreja, acordar de manhã, ler uma Bíblia e orar. Pronto, fiz meu dia. Se você só consegue fazer isso porque é muito corrido, tudo bem. Mas se você, às vezes, fica muito no celular, e eu falo por mim também, às vezes, será que a prioridade está onde? Será que eu fico muito na rede social? Ou, às vezes, trabalhando em excesso? Será que o Senhor também quer que você trabalhe em excesso? Será que não tem que desacelerar um pouquinho? Sabe, o que o Senhor tem falado para a gente que a gente não tem obedecido muitas vezes? O Senhor, Ele nos chama realmente para a comunhão, Ele quer ser nosso amigo. E um amigo é aquele que compartilha momentos, é aquilo que compartilha seus segredos, sabe? Então, o que o Senhor tem para falar para você que não falou ainda, porque a gente não obedeceu? O que o Senhor tem para fazer no Brasil e no mundo, que Ele quer compartilhar com os amigos, para que eles orem juntos, que não foi compartilhado ainda? Sabe? Tem muitos avivamentos e eu fico... Essas pessoas foram realmente amigas do Senhor. Eles desejavam mais de Deus naquilo, desejavam muito mais, e o Senhor foram guiando eles ainda, sabe? Para finalizar, eu queria ler uma frase de uma música que eu gosto muito, que é o seguinte: uma mesa vazia, com você sentado nela, se torna farta, e eu não tenho falta. E, sabe, como eu falei anteriormente, o Senhor é tão bom que Ele nos dá muitas bênçãos. Mas será que se tivesse uma mesa, só você e o Senhor, seria farto para você? Você iria se fartar disso? Ou você iria querer outras coisas também? Sabe?
é sobre isso que o Senhor falou comigo. Obrigada. Amém. Então foi isso, gente. Foi isso que eu queria compartilhar. Uma das coisas, né, que o Senhor falou. É sobre amar a Ele realmente. Eu sei que às vezes é difícil por conta do trabalho, distrações, mas o Senhor, Ele quer mais de nós, sabe? O Senhor deseja mais. Ele quer nossa entrega, Ele quer nossa adoração de verdade. Ele é digno, independente de, sabe? Você pode estar num dia triste, estar na igreja num dia triste, mas Ele é digno de toda adoração. Eu tive um dia ruim. Não muda o fato de que Ele é digno. Pode doer, e dói, mas não muda o fato de que Ele é digno de tudo. Amém? Então é isso, gente. Obrigada.